Capítulo 2. O artista misterioso. No quarto do novo apartamento do Paulo, havia uma cômoda básica e bem pequena, colocada quase na entrada do banheiro. Nela via-se um papel com a ilustração inacabada de uma choupana no meio de uma floresta. Paulo guardara esse desenho que havia feito aos 6 anos de idade. Além disso, havia também uma obra de arte. Era uma pintura acrílica que se chamava O Retorno. Representava uma estrela brilhante no meio de um céu azulado. Nas extremidades da estrela, a obra era mais escura, marcada por uma mudança gradativa de tonalidade. A partir do canto esquerdo, no lado inferior da tela, havia um caminho dourado que ia em direção à estrela. A cor fria do quadro promovia uma sensação de paz e serenidade no coração de quem o observava. Entretanto, Paulo nunca parava para contemplar essa pintura. Esse pequeno quadro era a única obra de arte que ele possuía naquele apartamento. No verão de 2001, Paulo e sua família foram passear na Praça General Osório, em Ipanema. Nesse dia, naquele mesmo lugar, estava acontecendo a Feira Hippie. Rafael, o filho caçula de Paulo, com uma alma de poeta, tinha apenas 9 anos de idade. Enquanto a família caminhava na praça, o menino avistou um artista que, além de criar e declamar poemas, vendia quadros. "Pai, quero escutar aquele poema", bradou o menino. Paulo, a mulher e os 2 filhos foram até o poeta. Ao chegarem lá, perceberam a condição miserável do artista. No entanto, este se achava rico. Talvez fosse porque é preciso ter a riqueza do coração para escrever ou declamar um poema. Paulo pôs uma moeda na tigela de vidro. O artista, sentado, olhou para eles e disse com eloquência: "Debaixo do sol, falo comigo mesmo cantando a melodia da vida. Vejo o que olhos não veem, digo o que ouvidos não escutam. Sou o que o mundo não quer ser. Será que sou um sábio entre os loucos? Um demente entre os homens? Ou um miserável entre os ricos? Ah, Santo Criador, não sei quem sou de verdade." Paulo ficou sem jeito. As 2 crianças pareciam se divertir com aquele poeta esquisito. A mãe atônita sorriu e colocou 3 moedas na tigela transparente. Logo depois, o artista riu com vontade. Sua risada era bizarra e engraçada ao mesmo tempo. A família olhou para ele e ele olhou de volta. Juntos deram uma gargalhada alegre. Paulo tentava compreender sua aparência. O poeta era um homem esbelto. Acontece que seu semblante, ainda que fosse pálido, era também iluminado. Seu sorriso evocava uma sensação de contentamento. Era um cidadão pobre, com um cavanhaque e um bigode bem cuidados. Estava com uma camiseta rasgada e o aroma de seu perfume era encantador. Não era difícil perceber que sua barriga estava vazia. Mesmo assim, parecia satisfeito como alguém que tivesse acabado de comer. Ora, sorria como um anjo, ou franzia o senho seriamente como se tivesse muitas preocupações. Após olhar detalhadamente para aquele artista, Paulo pensou com seus botões: se ele está com uma camiseta rasgada, não deve ser porque é desleixado. Deve ser porque é a única roupa que possui. Depois de pensar nisso, colocou mais moedas naquela tigela. O artista não perguntou à família que tema eles gostariam que desenvolvesse em seu poema.
Simplesmente se levantou com orgulho e humildade ao mesmo tempo. Acariciou o bigode e o cavanhaque com delicadeza, andando de um lado para o outro. Com uma postura cênica, movia-se com graça e gesticulava como um príncipe num palácio. Olhou para o céu e começou a declamar um poema. Enquanto falava, suas palavras rimavam com seus gestos. Estava num estado de harmonia pura. Sei pouco da verdade, contudo, acredito que a vida seja uma dádiva. Viver é agradecer cada momento, cada sorriso, cada diversidade, cada abraço e tudo mais. Viver é se deliciar com a jornada e não ansiar pelo destino. Viver é encontrar o regozijo em cada passo enquanto se ruma ao desconhecido. Viver é simplesmente amar, ainda que a vida pareça zombar de nós. Viver é tudo que é amor. Então, vivam como se tudo que fizessem fosse uma consagração. Andem como se estivessem bailando com a melodia do amor. Digo isso porque o batimento do coração é um verso no poema da vida. Então, pensem como se estivessem meditando sobre a bênção de viver. Sob a luz do dia, dancem como se o movimento fosse uma celebração da alma. Na noite escura, deitem-se com alegria e durmam em paz. Vivam alegremente e não temam a morte. Temer por quê? Ela nada mais é do que a noite do dia. Inspirem o ar leve da vida e pensem: amo e sempre amarei, pois no amor sou eu mesmo. As crianças olhavam maravilhadas para esse espetáculo. O pequeno Rafael estava tão absorto nas palavras do homem que nem percebeu o fim do poema. Outro artista que Paulo conhecia já dizia: a poesia é como a vida, infinita como o mar. Quando ela toca o coração do homem, nunca mais é esquecida. Meninos, vamos! O poema acabou, disse Paulo. O artista se calou e se sentou. Não, pai, quero esse quadro, replicou Rafael, apontando para uma obra de arte. Foi assim que eles compraram aquele quadro azulado do artista misterioso da Praça General Osório. Passaram-se alguns anos. Rafael desapegou-se da tela e ela acabou ficando com Paulo. No fundo, Rafael era parecido com o pai. Na infância, Paulo sonhava só com duas coisas: tornar-se um grande pintor e conhecer todos os países do mundo. Com apenas 5 anos de idade, já rabiscava no caderno da escolinha alguns componentes da natureza, como plantas, árvores, montanhas, vales, estrelas, animais, além de seres humanos. O pai ficava alegre sempre que se deparava com as ilustrações do filho. Paulo esboçava também coisas que seus familiares desconheciam, coisas tiradas da imaginação fértil de uma criança. Quando não estava munido de um lápis, era um pincel, uma caneta ou um pedaço de giz. A verdade é que Paulo não passava um dia sem desenhar. Nas férias, quando não possuía mais um caderno, pintava coisas em tudo que se via na morada familiar, fossem elas cadeiras, mesas, portas, paredes, geladeira, fogão e muito mais. Deixava sua marca de artista em todas as superfícies da casa, até no piso. Quando fez 6 anos, apanhou da mãe por sujar a casa com suas múltiplas ilustrações. Como punição, tinha de repetir 50 vezes a seguinte afirmação:
Quando eu crescer, serei médico. Aquele dia fora a última vez em que Paulo chegou a fazer um desenho completo. Desde então, nunca mais se pôs a pintar ou desenhar. Ser um profissional na área da saúde sempre fora o sonho da mãe, mas infelizmente não entrara na faculdade. Não realizara o próprio sonho, mas prometera a si mesma que o filho amado o conseguiria. Paulo não fez o que a mãe queria. Com rebeldia, acabou cursando a faculdade de economia. Sendo filho de pastor, agiu também contra a vontade do pai, quando faltou aos seminários evangélicos e às aulas de teologia. Contra o desejo da mãe, deixou de fazer a matrícula na faculdade de medicina. Quanto a isso, a mãe o questionou e ele respondeu que não fora de propósito, que havia esquecido. Por fim, não seguiu nem o caminho do pai, nem o da mãe. Eles demoraram para se conformarem com a escolha do filho. Às vezes, quando pensavam em tudo isso, achavam que tinham falhado na sua educação. Quanto ao segundo maior sonho do Paulo, este também não se realizou. Logo após ter se formado, conseguiu um emprego numa renomada empresa de investimentos na Bolsa. Com o passar dos anos, tornou-se o maior economista da firma. Trabalhou ali por mais de 20 anos até ser demitido. Durante todo esse tempo, foi tão requisitado pelo trabalho que nunca teve um momento para si mesmo, um momento para viajar e conhecer o mundo como havia sonhado, um momento para desfrutar da vida com os filhos e a mulher. Agora, encontrava-se sozinho diante de seu malogro. Fracassou não somente como economista, mas também como pai de família. Depois de todos esses anos servindo a ciência do dinheiro, acabou se encontrando solitário naquele apartamento minúsculo, longe de tudo que havia conquistado e perdido. No banheiro mínimo do apartamento só cabia uma pessoa. Na pia, apenas um sabonete e acima da pia um espelho redondo. Sempre que Paulo se olhava nele, indagava com seus botões: por que eu? Por que tudo isso aconteceu comigo? Ficava reflexivo por um instante e logo dava prosseguimento à sua rotina de todos os dias, que era ir e vir sem ter de pensar muito. Às vezes, a forma circular daquele espelho o fazia lembrar da ilustração do ciclo de renascimentos. Ele descobrira aquela expressão num livro que havia lido há alguns anos. Agora tentava se lembrar em vão do autor e do título. Sempre que tomava banho, ficava vários minutos debaixo do chuveiro e pensava na cobertura em que morara em Ipanema. Sentia falta de seu banheiro vasto, altamente enfeitado por artefatos reluzentes. Lembrava-se principalmente da cuba cristalina que cintilava que nem uma estrela no céu escuro. Recordava-se também das noites de inverno em que ficava imerso por horas no ofurô, refletindo sobre como fazer mais sucesso na vida. Tudo isso fazia parte do passado. Agora tinha de encarar a realidade do momento presente.